Olá, tudo bem? Meu nome é Eliane Sombrio, eu sou produtora cultural e hoje vou começar a minha primeira aula de produção cultural para iniciantes. A produção cultural é uma atividade relacionada à organização de ações culturais de diversos segmentos. A área abrange a pré-produção, a produção e a pós-produção, de espetáculos, de shows, entre outros. O produtor cultural atua com a valorização da cultura através de projetos em várias áreas culturais, como a literatura, o teatro, o cinema, a dança, a música. O profissional trabalha com a preservação da memória histórica e cultural do país. A produção de produtor cultural, ela exige do profissional grande domínio da escrita e também um domínio sobre a legislação cultural. É importante que o produtor conheça as leis culturais do país ou da cidade, do estado aonde ele está trabalhando. E o domínio da escrita é importante para a elaboração de projetos e também é importante que essa pessoa goste de trabalhar com pessoas, com outras pessoas, porque é isso que vai acontecer com o produtor cultural. Ele vai se relacionar com muita gente, porque é um leque muito grande de pessoas, de profissionais que se juntam para realizar esse projeto. E o produtor cultural é quem vai dando as diretrizes, que vai comandando e vai cuidando dessas diversas áreas. Então, assim, o produtor cultural também precisa ser uma pessoa organizada. É muito importante a organização. E essa organização não tem uma regra. Eu tenho a minha, você vai ter a sua, mas é importante que haja uma organização, porque ele trabalha com muitas informações. Então, é importante que tudo isso fique muito claro na cabeça, dessa pessoa, desse produtor, e que ele tenha uma organização, para realizar esse projeto cultural. Então, o que é, para quem é, com quem é, quanto custa e aonde vai ser. Então, vamos lá. O que é? O que é do que se trata o seu projeto cultural? É muito importante você ter isso claro para você poder inscrever o seu projeto num edital ou numa lei. Então é importante que você saiba do que se trata, para que você consiga encaixar perfeitamente o seu projeto nesse edital, por exemplo. Então, para quem é? Quem é o público do seu projeto? Quem é o público endereçado do seu projeto? Quem vai se interessar em assistir o seu projeto? Também é importante para o desenvolvimento desse projeto que você vai começar a inscrever. Com quem é? Quem são os profissionais ligados ao seu projeto? Quem vai dirigir? Quem vai atuar? Quem são os profissionais, por exemplo, na área de cenário, de figurino? Quem são essas pessoas que vão trabalhar com você? Quanto custa o seu projeto? Existe uma planilha orçamentária que você vai ter que criar, e itens que você vai ter que colocar nessa planilha orçamentária. Então é importante você ter uma visão total, é importante você ter um entendimento para que você consiga distribuir o valor do seu projeto muito bem em cada rubrica desse orçamento, dessa planilha orçamentária. A gente vai falar mais sobre isso mais para frente. E aonde vai ser o seu projeto? Aonde ele vai acontecer? Teatro de rua, por exemplo, ele vai acontecer dentro de um espetáculo, ele vai acontecer dentro de um teatro, ele vai acontecer na rua, aonde vai acontecer o seu projeto. É muito importante ter tudo isso bem claro para você poder desenvolver bem o seu projeto, o descritivo do seu projeto. Então, vamos lá.
Quando você vai inscrever o seu projeto, por exemplo, num edital de cultura, é muito importante que exista uma leitura desse edital e o entendimento de cada item desse edital, né? O que está sendo pedido, quais são os itens solicitados, né? Precisa existir uma coerência de apresentação e desenvolvimento de cada um dos itens que estão sendo solicitados nesse edital. E uma outra coisa importante também são os documentos que são solicitados no edital. Documentos que você vai ter que produzir, documentos que você vai ter que pedir, solicitar assinaturas da equipe. Então, assim, eu já recebi muitos projetos que não tinham documentos assinados, ou que faltavam, que não tinha coerência com o que o edital pedia. Por exemplo, o edital diz lá que o valor do ingresso é o preço popular de R$30. Aí no desenvolvimento do descritivo do edital, o grupo ou a pessoa colocava lá o valor de R$40. Então, assim, não existe coerência, porque foi pedido e foi dito no edital que o valor do ingresso era R$30. Então, você não pode colocar R$40, porque automaticamente o seu projeto já vai ser eliminado. Então, assim, é importante que se leia muito bem o edital, que você vá grifando as partes importantes para que você não esqueça de nenhum dos itens solicitados, né? Para que você não esqueça de nenhum anexo que é solicitado também, nenhum documento que é solicitado nesse edital. Então, assim, é importante que exista um pente fino, sabe? Tipo, passar um pente fino mesmo no edital, cada um dos itens, fazer um levantamento. E quando for fazer, por exemplo, descrever cada um dos itens, que exista clareza nisso, né? E não redundância, porque às vezes as pessoas, quando estão escrevendo, elas acham que ter 4, 5 páginas de descritivo, o meu projeto está muito bem descrito, nossa, eu falei muita coisa, mas muitas vezes existe uma redundância. Então, assim, é importante que você seja preciso naquilo que você está colocando e que diga respeito a cada um dos itens que estão sendo solicitados naquele momento. Né? Então, assim, por exemplo, a relevância do projeto. Vamos falar sobre a relevância do projeto, o que é importante no seu projeto, do que fala o seu projeto. Né? Não é porque você escreveu muito que ele é claro. Muitas vezes as pessoas escrevem e não têm clareza naquilo que elas estão dizendo. Então, sejam claros, sejam concisos, sejam precisos naquilo que vocês estão escrevendo. Né? Muitas vezes, sim, é preciso que você descreva item por item, que você explique, que você explane do que se trata. Né? Então, vamos lá, vamos falar cada um dos itens. Agora, às vezes as pessoas se repetem demais e não são claras, né? E isso por si só já dá uma desvalorizada no projeto, né? A gente, quando está analisando, já percebe que não existe uma clareza naquilo que está sendo dito, né? Uma clareza para o desenvolvimento do próprio projeto. E isso já conta negativo para o projeto em si mesmo, né? Quando a gente vai lá dar nota para cada um dos itens, isso já perde pontos. Então, cada um desses itens, por exemplo, a apresentação do projeto, do que se trata, quantas apresentações eu vou fazer, se eu já tenho um teatro, já posso citar esse teatro, já posso dizer o número, por exemplo, da plateia, qual é o tamanho desse teatro, né? Depois, assim, tem a relevância, qual é a importância, por que é importante esse espetáculo, por exemplo, falando de um espetáculo de teatro, né? Qual é a contrapartida social
desse projeto. É super importante colocar a contrapartida social. Se tem libras, se tem audiodescrição, se você vai se você vai fazer palestras, debate depois dos espetáculos, do que se trata a sua contrapartida social? Qual é o seu público-alvo? Com quem o meu espetáculo fala? Né? É um espetáculo infantil? É para crianças de até que idade? É um espetáculo adulto? Né? É um espetáculo de dança? Quem é o público que vai assistir o meu espetáculo? Todas as pessoas podem assistir, mas para quem eu estou endereçando esse espetáculo, né? Isso é super importante, traz clareza. Um outro item, por exemplo, que eu tenho aqui é expectativa de público. Essa expectativa de público você pode ter através do tamanho do teatro onde você vai se apresentar. Né? Um espetáculo vai se apresentar num teatro de 200 lugares e vai fazer 20 apresentações. Então, por si só, eu já tenho uma ideia, uma expectativa de público que eu vou ter. Né? Qual é o cronograma de execução do meu projeto? A pré-produção, a produção, a pós-produção. Então, por si, aí já tem um cronograma onde eu vou ter que desenvolver cada um desses itens. Então, eu sei que o meu projeto vai durar 1 ano, 6 meses, 3 meses, né? Qual é, então, o cronograma de execução? A planilha orçamentária desse projeto, né? O plano de divulgação, um outro item super importante. Né? Como divulgar o meu projeto? Como as pessoas vão saber que o meu projeto existe? Né? O que eu vou colocar? Como que eu vou divulgar? Né? Contratação de uma equipe, de uma assessoria de imprensa para me auxiliar nisso. Né? Uma outra coisa super importante, o currículo do proponente do projeto, do responsável pelo projeto. Né? É uma pessoa que já tem experiência, né? É um currículo que já é extenso, porque já realizou outros tantos projetos. Então, isso é importante. A ficha técnica, quem são as pessoas, a equipe técnica desse projeto. Né? Um breve currículo dessa equipe técnica também sempre é solicitado, né? Dos principais integrantes desse projeto. Então, tudo isso é importante quando eu for desenvolver, quando eu for escrever o meu projeto. Né? Que eu tenha tudo isso claro, né? Que eu escreva, que é importante também, de repente, dar para outras pessoas do grupo lerem. Porque aí lembra, isso aqui a gente não colocou, é importante, vamos colocar, a gente esqueceu, esse currículo tá muito extenso, eles pedem um currículo sucinto de 10 linhas. Então, assim, são acertos que a gente vai fazendo dentro do que é solicitado no edital. Por isso que eu volto a dizer a importância da leitura do edital. Né, de ter o conhecimento do que o edital está pedindo, né, para que eu não fuja daquilo, para que eu não faça uma coisa, não cometa um erro que vai desclassificar o meu projeto. Né, um projeto que eu tive tanto trabalho para escrever, né, que eu tive tanto trabalho para inscrever, ele pode ser desclassificado porque eu esqueci alguma coisa. Por exemplo, eu já recebi projetos que seriam aprovados num edital, mas eles esqueceram de anexar a planilha orçamentária. Como que você vai aprovar um projeto sem planilha orçamentária? Então, assim, é uma pena, né? Aquele projeto deixa de ser contemplado por um equívoco, por um erro, por um esquecimento. Por isso é que eu falo e reforço a questão da organização, né? Tanto no momento quando eu estou escrevendo, quando eu estou inscrevendo,
né? Vai ticando item por item para a gente não esquecer de anexar alguma coisa, não esquecer de anexar um documento, não esquecer de anexar uma planilha orçamentária, não esquecer de anexar o currículo do proponente, né? Que são coisas muito importantes que podem simplesmente desclassificar um projeto pelo esquecimento. Então é muito importante essa organização e a clareza do que é o seu projeto, de cada item que você está escrevendo para depois inscrever no edital. Então vamos lá, recapitulando. Quem é o produtor? O que faz o produtor? O produtor é uma pessoa que tem o entendimento e o conhecimento de todo o projeto, do início até o final, passando por todas as etapas, né? A pré-produção, a produção, a pós-produção e a prestação de contas também. Então, dentro desse processo todo, o produtor acompanha item por item em cada momento do projeto. Então, ele tem todo esse conhecimento. Por isso que é importante que ele seja uma pessoa organizada, né? Para não se perder dentro, por exemplo, do cronograma do espetáculo, né? Para que as coisas aconteçam dentro do previsto no cronograma. Né? Um espetáculo tem 6 meses, tem 1 ano, tem 3 meses. Qual é o tempo da pré-produção? Qual é o tempo para a realização da produção? Qual é o tempo para a realização da pós-produção? Qual é o tempo para a entrega da prestação de contas? Né? E cada item que envolve cada uma dessas etapas. Por isso que eu sempre falei e que eu friso mais uma vez a importância da organização dessa pessoa, né? Para que ela não se perca, para que o projeto não se perca na execução, né? Não se perca no prazo para a realização disso, né? De todas essas etapas. Por isso é que o produtor tem que ser uma pessoa bastante atenta, bastante ligada. Normalmente ele tem assistentes, né? Ele tem um produtor executivo que está ali junto com ele trabalhando. Ele tem um contador que também está ali junto com ele trabalhando, né? Checando todas as etapas, checando tudo que vai acontecer em cada momento, né? Mas é super importante que ele tenha essa visão global do projeto para sua realização. Tá? No próximo vídeo, a gente vai falar sobre a pré-produção, a produção e a pós-produção, né? Ou seja, as etapas do projeto, como realizar esse projeto, como tirar o projeto do papel, né? Depois que ele já foi aprovado num edital, ou depois que ele já tenha sido captado, né? Então, como colocar a mão na massa? Como é que a gente inicia isso? Quais são as etapas que acontece para realmente o projeto ganhar forma, né? E chegar na sua estreia, chegar na sua temporada, onde as pessoas possam assistir, onde ele vai executar cada uma dessas etapas, contrapartida social e tudo. Então, vou exemplificar, vou falar sobre isso no próximo vídeo. Espero vocês. Até lá!